Olá! Esse é o seu canal de devocional. Um lugar dedicado a nos aproximar de Deus. Fomos presenteados com mais esse dia, então vamos aproveitá-lo da melhor forma, aprendendo sobre nosso Senhor. Estamos no segundo dia da nossa jornada, e o tema hoje é Voltando para a casa de seu pai. Você já se perguntou? O que significa ser um filho de Deus? Ou, se você já não foi longe demais para ir para casa. Vamos ler. Romanos 8, 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Lucas 15, do 11 ao 32. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, me dê a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. 2 Coríntios 6, 18. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando você levanta seus braços para o seu Pai Celestial, ele se lança para apanhá-lo. Estas passagens nos fazem lembrar que aceitar o dom da salvação de Deus não é um acordo formal de negócio. É o retrato de um pai dando as boas-vindas a seu filho rebelde, exatamente como a história do filho pródigo em Lucas 15. Exatamente como o filho ingrato, temos nos distanciado de Deus. Em algum momento em nossa vida, tentamos viver por nossa conta separados dele. Fizemos a nossa mochila, compramos uma passagem de ônibus e partimos em direção às luzes da cidade. De alguma forma o plano não funcionou como esperávamos. Mas Deus, que é o seu pai, estava esperando por você quando você voltou para casa. Com alegria em seus olhos, Deus o adotou assim que você levantou os seus braços para ele. Ele é o seu Abba Pai. Não importa quão longe você tenha ido ou por quanto tempo tenha ficado afastado. O amor dele não muda. Você é seu filho. Gálatas 4, 4 e 5 diz. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Para um estudo mais aprofundado, vamos ler 1 João 3, do 1 ao 10. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo.
Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Hebreus 12, 4-11. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem e nós os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Quando vamos a Cristo, Deus não só nos perdoa, Ele também nos adota. Já seria suficiente se Deus apenas limpasse o seu nome, mas Ele faz mais que isso. Ele dá a você o nome dele. Já seria suficiente se Deus apenas libertasse você, mas Ele faz mais que isso, Ele leva você para casa. Ele leva você para a grande casa de Deus. Que você tenha um dia abençoado. Até amanhã.